REITs, o que são, como funcionam e por que investir. O tema do vídeo de hoje são esses famosos primos americanos dos nossos fundos imobiliários. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre mais essa opção de investimento aqui no nosso canal. Mas antes de começar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Investir no mercado imobiliário americano é possível. E assim como aqui no Brasil, você também não precisa adquirir um imóvel para poder investir nesse setor. Então, para começar, o que são os REITs? REITs é a sigla para Real Estate Investment Trust, e ele é um tipo de renda variável que faz parte do mercado financeiro americano. Foi criado lá na década de 1960 e desde então vem chamando a atenção de bastante investidores interessados no mercado imobiliário americano. Como funcionam os REITs? Basicamente, os REITs são empresas que alocam a maior parte de seus recursos em investimentos imobiliários. Além disso, a maior parte do seu resultado deve ser obtida por aportes neste setor. Na prática, existem três modalidades principais de REITs. A primeira modalidade é a de equity, onde eles investem prioritariamente em imóveis físicos e geram renda primordialmente através do aluguel desses imóveis físicos. A segunda modalidade é o mortgage, que foca em títulos e recebíveis ligados ao mercado imobiliário. E a terceira modalidade é a hybrid, que é a classificação do tipo de REIT que contempla as duas estratégias anteriores. Outro ponto importante dos REITs é que eles têm que distribuir 90% do seu lucro tributável anual em forma de dividendos. Quais são as diferenças entre os REITs e os fundos imobiliários daqui do Brasil? Depois de ouvir algumas das características do REITs, foi impossível você não comparar com os fundos imobiliários. E por causa dessa semelhança, muita gente chama os REITs de fundos imobiliários americanos. Porém, vale notar que existem diferenças significativas entre eles. O primeiro ponto e mais básico é que os fundos imobiliários são negociados aqui no Brasil, na B3. Já os REITs estão na Bolsa de Valores americana. Outro fator importante é a estrutura e a classificação dos investimentos. Os fundos imobiliários, como o próprio nome diz, são fundos de investimento. Logo, eles têm os recursos movimentados para uma gestão profissional de acordo com a sua estratégia definida. Já os REITs, eles não são fundos de investimento, eles são empresas. Isso muda a estrutura de investimento e faz com que os REITs tenham a opção de tomar crédito e realizar dívidas para acelerar os seus resultados, o que não é possível no caso dos fundos imobiliários. Outra diferença notável é que os REITs têm que distribuir 90% do seu lucro tributável anual como forma de dividendos, enquanto que os fundos imobiliários têm que distribuir 95% do seu lucro semestral como forma de rendimentos. Quais são as vantagens de se investir em REITs? Antes de analisar se é vantajoso e de tomar a decisão de investir em REITs, você deve conhecer o seu perfil de investidor e saber qual é o seu foco nos investimentos. Como os REITs são investimentos de renda variável, eles costumam ser mais indicados para quem tem um perfil arrojado ou moderado e que tem um foco no longo prazo. Se esse tipo de investimento estiver alinhado ao seu perfil de investidor, pode ser uma excelente forma de se expor a um mercado diferente do nosso. Eles são uma forma de você participar do desempenho do mercado imobiliário americano. Como o setor está em expansão, investir em REITs pode trazer um retorno positivo para você, mas como é renda variável, não existe garantia desse retorno. Ademais, esse aporte permite você diversificar a sua carteira e, com isso, diminuir o risco dela, já que ela não vai ficar limitada ao cenário nacional. Outro ponto a se considerar é a dolarização da carteira. Com esse investimento, você faz com que a sua carteira tenha exposição cambial. Assim é possível você se proteger de um avanço do dólar, por exemplo. Se você tiver investido só no Brasil
e o dólar estiver a R$ 5 e amanhã estiver a R$ 10, você não deixa de ganhar. Você vai ganhar junto com essa alta do dólar. Como investir em REITs? Se você achar que investir em REITs está alinhado à sua estratégia de investimento, você deve saber como fazer isso. Existem algumas opções. Uma delas é o investimento direto. Nessa possibilidade, você investe diretamente nos REITs. Para isso, você pode abrir uma conta em uma corretora, por exemplo. Eu utilizo a Avenue Securities, que é uma corretora feita para brasileiros, em português, muito fácil de usar. E lá, basicamente, você vai transferir o dinheiro para sua conta de lá, fazer o câmbio dentro do aplicativo e daí adquirir diretamente o REIT que seja do seu interesse. Uma outra possibilidade de se investir em REITs é uma forma indireta, que seria através dos ETFs, que são os Exchange Trade Funds, ou fundos de índice. Os ETFs são fundos de investimento que têm por objetivo replicar uma carteira teórica de algum índice de referência. Se o índice for composto por REITs, o ETF vai acompanhar o resultado desses REITs. E uma outra forma de se investir em REITs é através de fundos internacionais, que trata-se de fundos de investimento que têm como foco o aporte em ativos do exterior. E entre essas opções de fundos internacionais, você pode encontrar algum que tenha como objetivo maior investir em REITs. Na prática, você aporta o seu dinheiro no fundo e esse fundo terá uma gestão profissional que seguirá com a estratégia definida para esse fundo. Ou seja, você vai estar delegando a gestão da sua carteira de investimentos para gestores profissionais que são focados, estudam e trabalham nessa área. Tanto em ETFs quanto em fundos internacionais, você consegue investir diretamente por corretoras brasileiras. E isso é um facilitador. Eu, pessoalmente, prefiro investir diretamente em corretora lá fora. Eu invisto tanto em REITs de forma direta, quanto em ETFs de REITs de forma indireta. Independentemente da modalidade que você tem escolhido para investir em REITs, o importante é que você dê o primeiro passo, é que você se exponha a um mercado diferente, a uma moeda diferente e mais forte que a nossa. E isso vai fazer com que a sua carteira seja diversificada e com risco menor e com uma chance maior de ter uma boa rentabilidade no longo prazo. Esse é o vídeo de hoje. Deixa um comentário dizendo aqui se você já investe em REITs e qual modalidade você prefere utilizar na hora de investir nesse segmento. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que só conhece fundos imobiliários, adora investir em fundos imobiliários, mas não sabe que tem opção de você investir nos fundos imobiliários americanos e ganhar aluguel em dólares. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.